para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Saúdo a todos internautas com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos para mais uma escola dominical virtual. E antes de começar essa escola, gostaria que o amigo internauta desse uma curtida, se inscrevesse no meu canal e depois de ouvir e assistir essa lição, faça seus comentários. É muito importante. Também pode fazer as suas críticas, desde que ela venha para construir. Isso vai ajudar bastante o professor a melhorar a escola em si. Nós já estamos na lição 13, o Messias, o legado de Israel. O que é legado? Legado é aquilo que nós vamos deixar para as gerações posteriores. É o que nós deixamos para a nossa família. O que nós deixamos para a igreja. Qual é o legado que nós deixamos? E nós vamos estudar aqui o Messias, e o legado de Israel. Nós vamos fazer uns comentários aqui muito importantes dessa lição. Eu gostaria que você ficasse até o final. Nós vamos dar uma passeada também pelo Salmo de número 22, onde Jesus se chamando de verme. Vou estar explicando para vocês aí, a respeito daquela lagartinha que ela, ao ter seus filhos, ela se explode. Explicarei para vocês também isso. Depois nós vamos estar fazendo aí um gráfico para que nós possamos entender o período interbíblico, período que antecede e o período que sucede. Então nós vamos ver desde o início e depois do período interbíblico. Então eu quero convidar você para ficar até o final nesta lição, para que nós possamos ter uma compreensão do estudo que faremos nesta escola dominical virtual. O texto áureo, ele diz o seguinte: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João capítulo 1, 11 a 2. No texto áureo eu já chamo a atenção, principalmente dos assembleianos, que prega muita predestinação, para que possa entender que Jesus veio, para que era seu, o seu não receberam, mas aos que creem no nome de Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então o homem pode, não sendo filho de Deus, se tornar filho de Deus através da sua decisão de aceitar a Cristo. Nós estamos vendo a operação de Deus em tudo, vendo a operação maligna, e a responsabilidade humana está ficando de lado. Não, meus queridos, nós temos poder de decisão. Qualquer pessoa que dizer eu não quero Deus, é uma decisão dela. E qualquer pessoa que dizer e que abrir o seu coração e dizer eu quero que Deus penetre na minha vida, eu quero ser vaso na mão do Senhor, você será vaso. A decisão, a escolha é sua. A verdade que vamos aplicar, ela diz: o Antigo Testamento registra a promessa e preparação para a vinda do Messias, o Filho de Deus. A introdução, algo bem maior do que rituais e liturgias, é apenas uma estrada sendo pavimentada para a chegada do Messias. Sem dúvidas, Jesus é o maior presente de Deus para a humanidade. Então nós vamos compreender João Batista, o enviado de Deus, que veio pregando, como escreveu dele Isaías, que escreveu o seguinte a respeito de João Batista. Deus disse: eu mando meu mensageiro adiante de você para preparar o caminho.
Ele está gritando no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para Ele. Então, meus queridos, Jesus quer andar por caminhos planos, por caminhos preparados. Então nós precisamos entregar o nosso caminho ao Senhor. Nós precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Os toques da lição: apresentar, explicar e mostrar. O objetivo da primeira parte da lição, do 1 a 3, apresentar as inúmeras profecias e citações a respeito do Messias. O primeiro ponto: as profecias sobre o Messias. O Antigo Testamento traz inúmeras profecias e citações a respeito do Messias. De Gênesis a Malaquias são aproximadamente 61 alusões e características quanto à vinda do Messias. Tem pessoas que não estão conhecendo, não está compreendendo. Por quê? Porque não leem a palavra de Deus. 1.1: o Messias citado nos Salmos. Dentro do arcabouço judaico, encontramos a seguinte divisão: leis, profetas e salmo, sendo esse último considerado o inário do povo, além de encontrar respaldo do Messias na Torá, quer dizer, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Então, meus queridos, nós estamos vendo aí sobre o Messias citado nos Salmos, na lei e nos profetas. Nós precisamos procurar compreender a palavra de Deus, porque João Batista ele veio pedindo para que os homens se arrependessem, quer dizer, prepara o caminho do Senhor. Para Cristo entrar na vida das pessoas, era preciso que as pessoas tivessem o seu coração voltado para Deus, arrepender dos seus pecados e aí prosseguindo na fé, na aceitação de Cristo. Veio para cumprir tanto o que Moisés escreveu sobre ele, como também tudo que está nos Salmos e nos livros e nos profetas. Cristo ensina que todo o Antigo Testamento é inspirado por Deus e que ele veio para cumprir tudo aquilo que dele estava escrito no Antigo Testamento. Jesus veio cumprir, porque só ele tinha condições de cumprir tudo que estava escrito no Antigo Testamento. Os salmos são chamados messiânicos justamente por fazer alusão ao Messias. Os salmos nos fornecem as informações acerca do Messias. Quer entender, quer compreender acerca da primeira vinda de Cristo? Leia os Salmos. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Salmo 2, 2 a 3, né? Então, meus queridos, depois os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prender Jesus como dolo e matarem. Quer dizer, as profecias se cumprindo, falada no Antigo Testamento, e agora nós encontramos cumprindo-se aqui no Novo Testamento. O Salmo 22, o Salmo diz respeito a Jesus Cristo, revela o Messias. Claramente é uma palavra que está no contexto do salmista, mas que aplicada ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Logo no princípio do Salmo 22 temos: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Essas são as palavras ditas por Jesus antes da sua morte.
Eli, Eli, lama sabachthani. Quer dizer, nós estamos vendo aqui, Davi, no seu salmo, no salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Então, ali não falava de Davi, mas falava de Jesus Cristo na cruz, quando sentiu-se desamparado, pagando o preço do nosso pecado. Ele clama, Eli, Eli, lama sabachthani. Quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? No versículo 6 do Salmo, como sendo Jesus se chamando de verme, no contexto aplicado a Davi. É claro que nenhum de nós o definiríamos de tal forma, mas é ele mesmo quem se chama de verme. Já que é uma frase que está em primeira pessoa. Por que verme? Porque Jesus se chama de verme. Aqui qualquer semelhança não é mera coincidência. Jesus é tido como verme e derrama o seu sangue para a salvação da sua descendência. Estamos falando do verme escarlate, uma espécie de lagarta que, ao desovar, derrama sua substância vermelha para proteger e salvar sua família. A fêmea do verme vai desovar. Ela se fixa de forma permanente na árvore, no madeiro, para que seus ovos sejam chocados e protegidos. Parece que Jesus fazia alusão a essa lagarta, a esse verme escarlate, que ela sobe no madeiro e lá ela vai se explodir para poder dar sequência, dar vida aos seus filhos. Porém, para que os filhos dela tenham vida, a mãe precisa morrer. Jesus fez a mesma coisa, pois se fixou de forma permanente no madeiro. E ao morrer, essa lagarta escarlate derrama esse fluido avermelhado para guardar seus filhotes das possíveis presas. Proteção. Ela se explode para que seu sangue proteja seus filhos. É necessária a morte de um para a vida de muitos. E esse sangue significa salvação para a sua descendência. Estou falando do verme, a lagarta escarlate. O sangue dela está garantindo a salvação de seus filhos. Ninguém obriga o verme fêmea a subir no madeiro. Ela dá a sua vida gratuitamente pela vida da sua posteridade. Veja bem, esse verme ele sobe no madeiro e lá ele se explode. Ninguém obriga ela a dar a sua vida, mas ela dá a sua vida em favor de sua prosperidade. Então ela sobe, portanto, com suas próprias patas. Jesus subiu no madeiro para nos dar a vida. Esse salmo é o retrato da obra redentora, onde, além de humildade e rejeitado como um verme, Jesus toma o lugar de verme, que somos nós, e, ainda mais, executa a função de um verme. Agora, naturalmente falando, quando salva a sua descendência por seu sangue escarlate e carmesim, quando pregado no madeiro. Jesus sobe o madeiro por nós. 1.2. Os livros proféticos e o Messias. Nos livros proféticos, tanto os maiores quanto os menores, encontramos várias profecias que ratificam o plano redentor e a vida no ministério e morte do Messias. Em Ezequiel encontramos que o Messias seria da descendência de Davi, e meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. Ezequiel 37 e 24. Daniel diz que o Messias ascenderia aos céus, seria morto antes da destruição do templo, seria glorificado, seria morto e seria glorificado. É o que Daniel profetizou de Jesus. Já Oséias, o Messias era filho de Deus e seria chamado do Egito e venceria a morte. E diz o seguinte: e esteve lá até a morte de Herodes,
para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Você pode encontrar aí para entender melhor Mateus capítulo 2, versículo 15. Em Miqueias descobrimos que ele nasceria em Belém. Várias passagens fazem referência ao Messias, corroborando que Jesus, de fato, era o Messias prometido. Lembra da profecia? E tu, Belém Efratas, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias capítulo 5, versículo 2. Vamos acompanhando, vamos lendo a Bíblia para que nós possamos entender, queridos alunos e professores. 1:3 diz o seguinte: Isaías, o profeta messiânico. Isaías é considerado o profeta messiânico, pois muitas de suas profecias se cumpriram na vida de Cristo, mesmo sendo proferidas cerca de 700 anos antes do nascimento de Cristo. Então, meus queridos, o livro do profeta Isaías é o mais citado no Novo Testamento do que qualquer outro livro do Antigo. Em Isaías, podemos perceber que o nascimento do Messias seria de uma virgem, cresceria em uma família de linguagem real, seria desprezado. E aí todas essas coisas se cumpriram em Cristo. Ele era desprezado, mais indigno entre os homens. Mas que você, meu querido irmão, aprenda a folhear e ler as Escrituras, para que você valorize a sua fé, valorize o sacrifício de Cristo. Porque quando nós nos distanciamos da genuína palavra de Deus, ou do verdadeiro amor de Deus, nós estamos desprezando a Jesus Cristo. E Ele não nos desprezou. O objetivo da segunda parte da lição 1-3, explicar o messianismo em Israel. 2. A expectativa da vinda do Messias. A partir da queda do homem no jardim do Éden, Deus anuncia seu plano redentor para a humanidade. Gênesis 3, versículo 15. A tradição judaica vislumbrou no texto de Deuteronômio 18:15 um anúncio do Messias que se esperava para o futuro. Veja o que escreveu Moisés: o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Moisés já falava sobre a vinda de Jesus. 2.1. Os judeus anseiam a vinda do Messias. No período interbíblico, que cobre cerca de 400 anos entre os livros de Malaquias e Mateus, foi enfatizado na literatura judaica a vinda de um Messias no fim dos tempos, poderoso, libertador e restaurador da monarquia em Israel. Então eu vou fazer um gráfico aqui, uma demonstração, para que vocês possam entender o período interbíblico. Eu fiz aqui esse quadrado longo, né? No meio está escrito período interbíblico. Então eu quero que você entenda. Então nós temos o Velho Testamento, que se encerrando aqui em Malaquias. Depois nós temos o Novo Testamento, iniciando em Mateus. E aí 430 anos, mais ou menos aí, de 400 a 430 anos de intervalo entre os profetas Malaquias e João Batista. Aqui, por exemplo, Velho Testamento, último profeta Malaquias. Novo Testamento, primeiro profeta João Batista, né? Que nós encontramos em Mateus, o filho de Zacarias. Então, meus queridos, nós precisamos entender que Deus fez um compromisso de resgatar a humanidade. Poderíamos estar falando sobre o maior cativeiro da história, né? Mas vamos procurar entender
Então nós vimos que os projetos de Deus, nós vimos a criação. Depois nós vemos o tempo dos patriarcas, que nós estamos estudando na lição, nós estamos estudando desde o início, os patriarcas, quando Deus chamou Abraão a fim de fazer dele uma grande nação. Depois nós temos o tempo em que José foi para o Egito, e lá o povo cresceram e foram escravizados. Depois nós temos a conquista, né? Moisés no deserto e Josué na entrada da terra prometida. Aí nós temos o tempo que o povo fazia mal aos olhos do Senhor. Aí nós entramos no período do juízo. Eu estou fazendo esse segmento para nós chegarmos lá e você, internauta, entender o período, o espaço de tempo em que Deus não falou com a humanidade, chamado de período interbíblico. Nós vamos chegar lá. Então vai prestar atenção, não desliga não, vamos compreender para que nós possamos entender melhor. Então depois do juiz, aí nós vimos o reino, né, unido com os reis, que nós temos Saul como o primeiro rei, a divisão do reino, reino do norte, reino do sul. Depois o primeiro reino do norte é levado a cativeiro, depois vem Nabucodonosor e sequestra, né, o povo de Judá, levando só os sábios e inteligentes e deixando os pobres e os que não tinham cultura. Entra no reino persa, como nós explicamos na lição passada, e aí o povo retorna para sua terra natal. E aí nós viemos para o período, aí aqui nós vamos até Malaquias e aqui cessa. Parece que Deus cansou de falar com a humanidade e cessa. Aí entra o período do silêncio. 430 anos de Malaquias a João Batista. O povo não ouvia Deus falar, não falava com Deus. E aí entra o período do Novo Testamento, que nasce Cristo e vai até a cruz, sobe até o madeiro por nós. E aí entra o período da igreja, Atos dos Apóstolos e as cartas. A igreja na comunhão de Cristo, da qual nós pertencemos. Nós pertencemos à igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja que creu e aceitou Jesus como Salvador através do poder do seu sangue. E aí nós vamos entrando no período apocalíptico. Então, meus queridos, está aí para que vocês possam entender o período interbíblico. Então, diante do jugo romano e de tantos escritos, os judeus começaram a anelar por um Messias que renovasse e até mesmo ultrapassasse a glória trazida pelos macabeus. Por isso, a figura do Messias para os judeus foi assumindo dimensões cada vez maiores na mente popular. O anseio por um libertador. 2.2. O Messias na concepção do povo. O Messias na concepção do povo, o tempo de prosperidade advindo do período dos macabeus, como visto na lição anterior. Foi um momento apoteótico para o povo, mas diante do declínio e do jugo do Império Romano, muitos grupos se levantaram, tentando se insurgir contra essa dominação, e foram totalmente destruídos. Então, meus queridos, este fato intensificou a ideia de que o Messias seria um líder político. Então as pessoas não esperavam o Messias Salvador, eles esperavam o Messias um grande líder político. O canto de Maria, após a visita do anjo Gabriel, retrata a chegada de um soberano que faria uma reforma social. Deu uma lida, meus queridos professores, queridos internautas, nós precisamos estar lendo, acompanhando a palavra de Deus, para que nós vamos entendendo e retirando dali instruções para a nossa vida. Eu sempre digo, olha, meus queridos, a Bíblia, eu sempre digo, quando você faz uma leitura, é como cavar poço. Nós estamos cheios de pessoas aí contando história do púlpito, e tem aqueles que são treinados para contar história. E conta a história do filho pródigo, e conta a história da viúva de Naim, e conta várias histórias e acha que está pregando uma barbaridade.
A palavra de Deus é para penetrar, ela tem que ser como espada, que penetra até o espírito e a divisão da alma. Você precisa cavar, você precisa buscar orientação divina, para que você possa estar anunciando a palavra de Deus. Lucas 1, 51 a 55. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações. Depois dos tronos, os poderosos, e elevou os humildes, e encheu de bem os famintos, e despediu vazio os ricos. Veja a interpretação que deram a essas profecias, ao que Maria disse. Interpretaram como Jesus Cristo vinha fazendo um movimento social para restabelecer a ordem entre o povo. Zacarias, em seu cântico, quando nasceu João Batista, enaltece a figura de um Messias que assumiria o trono de Israel e os libertaria de toda a opressão. Toda profecia tem seu tempo para se cumprir. Pilatos também achou que Jesus Cristo veio para lhe destronar do trono, e Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Nós precisamos compreender o reino de Deus. 2 e 3, a rejeição do Messias. O Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós. Criado por Maria e José, cresceu em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e com os homens. Vem Jesus Cristo, meus queridos, enviado de Deus. Jesus Cristo despiu de sua glória, como as pessoas não conseguem entender. Imagina o período da gestação de Maria até Jesus Cristo passar pela aquela infância, bebê, até chegar a uma criança que começa a construir o entendimento. Jesus passou por isso, a Bíblia diz que ele provou tudo que nós provamos. Então Jesus perdeu poder, perdeu glória, perdeu onisciência, perdeu onipresença. Mas, presbítero, como o senhor pode dizer isso? Posso. Jesus Cristo foi como um de nós. Ele foi gerado no ventre de Maria, e ele nasceu um bebê como nós nascemos, apenas na proteção divina. Os anjos fizeram festa no céu, mas Jesus era um bebê como qualquer outro. E nós precisamos entender isso para que nós possamos valorizar a nossa salvação, que custou um preço tão caro. Imagina, Jesus ficou desprotegido quando bebê. Tanto é que Herodes queria matar José e Maria, teve que pegar o menino e fugir para o Egito, para que Herodes não encontrasse. Quer dizer, Jesus Cristo, meus queridos, veja bem, fez tudo isso, se despiu de sua glória para nos dar a vida, e nós não estamos valorizando esse sacrifício. E nós estamos sendo leitores de rodapé, meus queridos. O que eu ouço de pessoas pregando, e eu fico olhando, meu Deus, que falta de conhecimento. Não tem objetivo, não tem alvo, não acerta os corações, não enriquece mais os seus ouvintes que servem a Cristo. Que pobreza nós estamos vivendo em nossos dias. Meus queridos, os cultos que nós vamos fazer, as pessoas não estão preparadas para aquilo. Não foram treinadas segundo a palavra de Deus. Parecem crianças usando uma madeira na hora que está distribuindo a palavra. Isso é uma vergonha para os cristãos. E a igreja, os líderes têm culpa. Os líderes estão preocupados com outras coisas, mas não estão preocupados com trazer ensinamento para a sua igreja. Traga pessoas capacitadas, traga curso para as suas igrejas, para que elas possam entender qual é o objetivo da nossa vida com Cristo. Qual foi o preço que Jesus pagou, meus queridos? Jesus ficou à mercê aí das pessoas. Graças a Deus que tinha a proteção do céu, e Deus avisava: carrega o menino, Herodes quer matar o menino. Jesus Cristo estava aí, meus queridos,
à mercê dos homens, perdeu todo o seu poder. Mas durante a sua adolescência esteve no meio dos doutores. Então, mesmo seu nascimento predito por anjos e várias profecias do Antigo Testamento, o povo judeu não conseguiu ver em Jesus as qualificações de um rei. E nós estamos vendo. Nós, 2000 anos depois, estamos reconhecendo a vida do Messias e fazendo dele o guia de nossas vidas. Então, meus queridos, para o povo que esperava um rei por sentar no trono, um menino nascendo numa manjedoura, não deram importância. O anúncio de seu nascimento não foi por meio de um decreto real, mas através de um anjo aos pastores no campo, e depois de uma simples estrela aos magos do Oriente. Isaías diz que nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Meus queridos, Jesus Cristo trazia em si o peso de nossos pecados. Jesus trazia em si o peso das nossas transgressões. E talvez isso o levou a não ter beleza nem formosura. Um homem carregado com as nossas culpas, que subiria o madeiro para nos dar vida, para nos libertar do cativeiro de Satanás, que nos oprimiu desde a transgressão em sua invasão no jardim do Éden. Então, meus queridos, era um Cristo sofrido, era um Cristo que trazia consigo o peso da humanidade. Então, por isso que Isaías diz: olha, nós olhando para ele nenhuma beleza víamos para que desejássemos. Então, meus queridos, nós precisamos valorizar mais a nossa fé, a nossa comunhão com Deus. O objetivo da terceira parte da lição 1:3, mostrar que Jesus é o símbolo da nova aliança. Meus queridos, nova aliança. Então agora Novo Testamento, que Jesus fez para nos deixar a garantia da salvação. 3, Jesus, o símbolo da nova aliança. Cristo veio na plenitude dos tempos, ou seja, período completo, ou época determinada. É o ponto central da história da humanidade, o momento escolhido por Deus. Era o momento ideal para a intervenção divina por intermédio de Jesus Cristo. Então ele vem na plenitude dos tempos, ele vem na hora exata para intervir. Ele vem na hora exata, o momento ideal para a intervenção divina por intermédio de Cristo, o Filho de Deus. Jesus e o seu ministério. Lucas 4:17-21 nos mostra Jesus em uma sinagoga. Então foi-lhe dado o livro do profeta Isaías para ler, e achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu a evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável ao Senhor. Meus queridos, claro que numa lição nós corremos rapidamente, não daria tempo para eu dizer sobre essa liberdade aos cativos. Quer dizer, nós fomos sequestrados lá no jardim do Éden, e Jesus Cristo veio e pagou o preço alto, o preço exigido, subindo do madeiro por sua própria vontade, para nos dar vida e vida com abundância. Ao fazer a leitura, Jesus fecha o livro e ele diz: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Quer dizer, meus queridos, o cumprimento da profecia de Isaías, capítulo 61, estava diante dos olhos do povo. Muitos creram, mas os líderes religiosos encheram de ira. Então, ao mesmo tempo que o evangelho trazia alegria, trazia raiva, ira entre os povos. 3:2, a superioridade de Cristo.
Jesus, o Filho de Deus, recebe várias designações, tais como Filho do Homem, mostrando assim que é representante de toda a humanidade e o Messias eterno. Então, meus queridos, nós encontramos Filho de Davi, explicitando assim a sua ancestralidade, quer dizer, descendente do trono de Davi. Em seu ofício sacerdotal, ele foi superior a todos os sacerdotes que o antecederam, pois enquanto o sacerdote entrava no santuário, Jesus penetrou nos céus e se compadece de nossas fraquezas. Ele entrou no Santo dos Santos. Cristo também é superior a Moisés, pois Moisés fez parte de uma aliança gravada em pedras, mas Cristo é a aliança gravada nos nossos corações pelo poder do Espírito Santo. Não tem quem tira Cristo de nós. Nós encontramos mártires, pessoas que morreram porque alguém quiseram tirar Cristo dela, mas ela disse: no meu coração ninguém tira. 3.3 Os títulos de Jesus e sua divindade. Os títulos de Jesus e sua divindade. Uma das maiores objeções dos judeus era reconhecer Jesus como Filho de Deus. Os títulos e os nomes recebidos por Jesus durante seu ministério reforçam a sua divindade. Então, meus queridos, os judeus não aceitaram, mas nós aceitamos e cremos. Apocalipse capítulo 1, versículo 17 registra que Jesus é o alfa e o ômega, indicando o princípio e o fim de todas as coisas, pois ele é eterno. Em Mateus 12:8, Jesus disse que o Filho do Homem era Senhor do sábado. A expressão grega Kyrios admite vários sentidos como Senhor, Mestre ou Divindade. Ao usar essa expressão, Jesus estava nitidamente reivindicando a sua divindade, que precisava ser compreendida. Nós vamos para a conclusão. A história de Israel nos mostra um Deus que com mão forte tirou o seu povo do Egito e seguiu pelo deserto. E também prometeu que jamais faltaria dinastia ao trono de Davi. Jesus vem inaugurar o reino eterno, que tem como base justiça e santidade. E para toda a humanidade, a salvação veio dos judeus. Queridos internautas, nós chegamos ao final de mais uma escola dominical virtual. Espero aí você compartilhando, comentando, se inscrevendo e curtindo. E que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima escola dominical virtual, na paz do Senhor. Amém.